Então, porque a gente estava falando do Léo Índio, e hoje também o Xandão mandou o pedido de prisão preventiva do Jair Messias para Paulo Gonet, que agora há pouco tempo, até mandei agora, Claudinho, corrigindo aqui a pauta, o Gonet negou. Deu nem para sonhar, né? Não deu nem para sonhar, diz que não tem elemento suficiente. Quem entrou com esse pedido foi uma vereadora do PT de Recife, alegando que nas manifestações ele continuava instando o golpe, que ele tinha perigo de fugir, mas o Gonet falou que não está bem montado isso aí, não. Então a resposta é não. Falou, é só o índio. Aqui, ó, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se manifestou nessa tarde ao STF contra um pedido de prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, apresentado em uma notícia-crime para Gonet. O pedido não tem elementos informativos mínimos. E aí parece que o Xandão acompanhou já, né? Mas vai arquivar, né? Vai arquivar, né? Não tem muito o que fazer, gente. Tem que fazer tem que entrar com um pedido bem montadinho, né? Moraes concorda com o PGR contra a prisão de Bolsonaro e manda arquivar a caso. Moraes concordou com os argumentos do PGR e também foi a favor do pedido para arquivamento do caso. O PGR disse que os autores do pedido de prisão não têm legitimidade para fazer isso diretamente no STF. Para o Procurador-Geral, esse tipo de representação deveria ser protocolada na Polícia ou no Ministério Público, que são os órgãos responsáveis por representar por esses tipos de medida. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Na manifestação, ele lembrou que todas as medidas cabíveis envolvendo o ex-presidente já foram solicitadas pela PGR no âmbito da investigação que levou à denúncia contra o Bolsonaro por tentativa de golpe. Além disso, o PGR entendeu que a queixa-crime apresentada não tem elementos mínimos para pedir a prisão de Bolsonaro. Os relatos dos noticiantes não contêm elementos informativos mínimos que indiquem suficientemente a realidade de ilícito penal justificadora de deflagração da pretendida investigação, diz o Gonet, né? Que fala do pedido do Moraes, né? Moraes havia pedido ao PGR opinar se prisão era necessária para garantir a ordem pública. O pedido do ministro foi feito em análise de notícia-crime apresentada contra o ex-presidente pela vereadora Liana Cristina, do PT do Recife, e por Vitor Fialho, aliado da ex-deputada federal Marília Reis, Solidariedade do Pernambuco, que fez palanque para o presidente Lula em 2022 como candidato ao governo. Então é isso, né? Foi pedido ali por causa dos atos convocados na semana passada e que ainda estão rolando de uma forma menor ainda em todo o país. E essa semana vai ter de novo, né? Essa semana, dia 6, tem de novo agora na Paulista, e ele vai continuar batendo nessa tecla. Ele vai. E aí, quem for entrar com essa queixa, né, pedindo, tem que pautar bem, né? Porque a gente não pode ficar queimando cartucho, porque daqui a pouco não vai nem ser levada em consideração, entendeu? Eu só vou mostrar aqui a Liana Cirne, ela é uma advogada lá da Faculdade de Pernambuco, da Federal, e ela é uma figura carimbada aí nos canais da mídia petista, né? Sempre está no 247, ela participa muito da programação do 247, sobretudo, e tipo, para quem talvez não lembre dela, eu conheço ela porque às vezes eu assisto 247 e ela sempre está lá, assim, e ela foi eleita vereadora, acho que o ano passado, né, lá por Recife. Mas eu acho assim, né, cara, também tem a questão de você... tudo bem, diz que não está bem embasado, isso faz parte do judiciário lá, do rolo jurídico, mas, cara, ele tá toda hora aí... Eu não sei, antes eu achava que ele não ia fugir, que ele não ia, mas ele tá num desespero tão grande que talvez ele vá para uma embaixada ou fuja, porque... Será? Porque acho que se tivesse essa possibilidade, o PGR teria concordado, né? A defesa do Bolsonaro deve ter acalmado o STF, falando que não tem chance de fugir e tudo mais. Até porque eles já estão atacando muito o STF, então qualquer ato mais para frente, assim, eles vão conseguir, sei lá, eles estão quase aprovando a anistia, gente. Então,
Acho que a STF está até hesitando. Né? Boa noite, Rosilene. Boa noite, Rosilene. Mas sabe o que eu acho, gente? Eu acho que para prender o Bolsonaro nesse momento, com o país da forma que está, com esse extremismo muito, muito amalucado, você tem que estar com muito embasamento para fazer essa preventiva. Então, eu acho que esse processo tem que estar muito amarradinho, com muita prova, com muita evidência que ele pode fugir, sabe? Não pode ser algo não tão perfeito, porque senão os caras vão negar e daqui a pouco eles não vão mais nem olhar. Eles vão só passar para frente. Eles não vão nem dar importância. Então tem que tomar cuidado, mas que domingo na Paulista vai ser um show de horror. Eles vão de novo para a Paulista, né? Vão de novo. Então, eu acho que isso também é uma forma de você estar pressionando o judiciário, você está pressionando... E uma coisa também que... Eu não sei se você chegou a comentar da pesquisa Quest aí, Claudinho. Eu acho assim meio ridículo o Bolsonaro tá nas pesquisas ainda, né? Então, eu acho assim que é uma coisa que a gente sabe que quando o Lula estava preso, tudo, porque o cara é inelegível, não tem que estar na pesquisa hoje, entendeu? O Lula também estava, né? Mas eu acho que não tinha que estar. Até preso. Também. Mas não tinha que estar, porque, se o cara tá... Você pode fazer um outro tipo de pesquisa, mas assim, a intenção de voto para presidente o ano que vem, entendeu? É uma forma de você pressionar o judiciário também. E eu estou baseando, lógico, no achismo, eu não tenho informação se ele vai fugir, se ele vai para alguma embaixada, mas eu me basei muito na covardia do Bolsonaro, né? Isso aí, para mim, ele é um notório covarde, né? Ele estava aí outro dia também na Inteligência Limitada, botando culpa na Zambelli. Então, porque assim, ele falando que a carreira dele acabou se ele for preso, que com 70 anos... Que ele vai morrer em 30 dias. Né? Que ele vai morrer. Será, então, gente? Ele fica se vitimizando tanto. Eles que sempre criticavam os outros por mimimi, precisa enfrentar a pandemia como homem, esse tipo de coisa. E o Bolsonaro, ele é muito cagão, cara. É impressionante como ele é cagão, cara. O cara foi militar, cara. Ele é muito bunda mole e covarde. Então, e ele também não acredita em nada, ele só acredita em grana, entendeu? Ele comprou um monte de casa com dinheiro vivo. O que ele quer saber mesmo é de grana na política. Então ele não tá lá por uma utopia, por uma coisa que, eu dediquei minha vida para fazer isso. Não, ele tá lá por grana, cara. Ele ganhou muita grana já, comprou muita casa já, deve ter muito dinheiro vivo espalhado aí em uns esconderijos meio estranhos aí. Então você vê que o cara não tá na política aquela coisa que ele fala, que é tudo é um mito, né? Aquilo tudo que ele queria é um mito, né? De que ele é um patriota, um cara que dá a vida dele pela pátria. Então isso não existe. E isso está provado de fato, pela covardia dele. Pela covardia dele. O cara foi embora no começo do ano de 2023. Foi embora, pegou o avião e foi embora, entendeu? Isso é típico de um covarde. Porque ele estava com medo, não tinha processo nenhum. Assim, tinha coisas paradas na PGR. Mas como tem hoje, não tinha. Ele pegou o avião e foi embora. Um dos motivos era que ele tinha medo de ser preso. Ainda levou joia, levou relógio ainda. É triste, né?